Olá, professores! Espero que todos estejam bem. Desejo um excelente semestre para vocês. Hoje estamos aqui, num ambiente tão familiar para todos nós, mas diferente dos nossos vídeos. Estamos no Parque de uma Unidade Escolar. Por que nós estamos aqui hoje? Porque hoje nós vamos falar sobre esse espaço. Mais um espaço de aprendizagem que está na nossa rotina todos os dias e que muitas vezes nós não damos o devido valor para ele. O parque, ele é um lugar, um instrumento dessa aprendizagem. E não é só um lugar de brincadeiras, para criança sim, mas para nós professores, se a gente pegar o currículo paulista e for ler ali, dentro de cada eixo, o parque está em todos eles. Então nós vamos discutir aqui, despertar isso em nós professores. Esse parque aqui hoje nós vamos falar sobre a escalada, que todos nós temos nos parques, o escorregador, a escada e o brincar coletivo de forma geral. Esse vídeo hoje vem para despertar, como eu sempre vou dizer para vocês aqui. Não tem nenhuma novidade nisso, mas tem aquele despertar diário. E é esse olhar que eu espero que nós tenhamos para o parque de hoje. Então, um novo olhar para o meio de aprendizagem que é o parque. Vamos lá? O espaço aberto, ele traz também algumas vantagens para a nossa criança. Quando a gente traz a criança para um espaço aberto, a gente consegue conversar com eles sobre a questão de tempo, se está frio, se está calor. Então, as sensações do próprio corpo também é uma descoberta na primeira infância. Então, o parque, além de todo esse espaço que nós exploramos, o desenvolvimento motor da criança, a gente pode trabalhar muitas outras questões. Então, o tempo é um dos fatores, convivência social, a questão de brigar com o amigo e resolver. Isso também está lá dentro do currículo paulista. Então, todo esse olhar que nós temos. E quando a gente planeja para vir para o parque, ele facilita o parque para nós enquanto professor. Então, quando eu vou para um parque pensando, hoje eu vou explorar a escalada, por exemplo. Por que eu vou explorar a escalada? Quando a gente pega lá os eixos e começa a entender isso, tem lá, orienta-se pelo espaço, a criança consegue ter noção do alto e baixo, do perigo, tudo isso está dentro do processo do currículo paulista. Então, aqui na escalada, quando a gente trabalha ela, a gente vai estar trabalhando toda a parte de coordenação motora dessa criança, do momento amplo. E aí, olha o desafio, né? Para nós, olhando, parece tão simples, mas vamos observar como o nosso aluno sobe. Será que o nosso aluno, em algum momento, quando está fazendo o movimento de escalar, ele põe a língua para fora? Ele faz uma expressão de medo? Ou ele faz uma expressão de força mesmo? Esse todo o processo do desenvolvimento dessa criança, uma simples escalada que muitas vezes nós não percebemos por hábito, nós vamos despertar aqui hoje. Então nós estamos aqui hoje com esse olhar de despertar. Será que ele está entendendo que embaixo ele precisa apoiar o pé e depois ele tem que pôr uma mão e outra? Nós estamos também incentivando a lateralidade do nosso aluno. Então, com simples, né, uma forma simples dele estar brincando, nós professores podemos observar tudo isso. E tudo isso acaba favorecendo, inclusive, quando a gente pensa no parecer descritivo. Quando a gente vai lá descrever o nosso aluno, será que ele se envolve nas brincadeiras? Será que ele resolve os conflitos? Será que ele consegue saber o que é dentro e fora? Aqui é um super espaço para isso. Quando eu falo para o meu aluno, não coloque o pé dentro do buraco. Ou até falo, coloque o pé dentro do buraco e vê o que acontece. Eu estou trabalhando com ele dentro e fora. Então, quando a gente pensa nesse espaço de parque, é despertar mesmo, é trazer esse olhar para isso aqui. Lembrando que isso aqui tudo, né, todo esse espaço, ele é um grande parceiro nosso. E é esse olhar que a gente precisa tentar trazer. E agora vamos descobrir um outro parque, um outro momento do parque. Vamos falar um pouquinho sobre o escorregador. Vamos lá? Falamos um pouquinho sobre a escalada, sobre todo o processo desse parque. Vamos falar de um brinquedo que as crianças gostam tanto, que é o escorregador. O escorregador, ele é aquele brinquedo completo, né? Quando a gente pensa em escorregador e olhar para ele com esse olhar atento no processo do desenvolvimento motor, quem nunca reparou uma criança se segurando no escorregador para descer? Com muito medo no processo, principalmente as crianças aí de B2, que estão começando a se desenvolver motor de autonomia, eles acabam se segurando no escorregador. Então aqui nos parques das unidades nós temos alguns tipos de escorregador. Normalmente aquele mais reto, de madeira. Nós temos o curvo, né, que é aquele brinquedo, tem uma curvatura na hora que a criança escorrega, ele dá até uma velocidadezinha. E temos os tubos. O tubo, para muita criança, é muito difícil entrar nele,
porque ele está entrando num desconhecido no primeiro momento. Ele não vê o fim, não vê o céu, que gera uma segurança onde está a minha pro. Então, o escorregador de tubo, ele é um desafio para a nossa criança pequena. E muitas vezes nós, professores, não conseguimos perceber isso na correria do nosso dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho desse escorregador de tubo. A criança, para atingir ele, ela precisa ter muita confiança em si. Então, a autoconfiança dessa criança precisa estar bem desenvolvida. A parte de equilíbrio dessa criança tem que estar desenvolvida. Então, um simples escorregador, o aberto e o fechado, já dá essa dimensão. Por isso que muitas vezes a gente vê aluno só naquele aberto, porque ele se sente seguro, ele tem onde segurar, ele tem o controle do movimento. Ele olha pro se ele precisa, se ele está perto. Já o de tubo, a criança não tem isso. Ela tem que ir literalmente por si, ela tem que dar conta de descer nesse brinquedo. Então, quando a gente pensa lá na BNCC, mais um eixo que está aí dentro do currículo paulista, que é o agir com autoconfiança, de acordo com a sua capacidade motora. Então, quando a gente pensa nesse escorregador, a criança trabalha força, intensidade. Então, os que gostam de ir rápido, isso é super importante, porque ele já está seguro a ponto de querer dar velocidade no movimento motor. E tem também o outro lado. Quem nunca viu uma criança subindo ao contrário no escorregador? E muitas vezes nós, professores, com receio dele se machucar ou machucar o outro, o que a gente fala? Não é por aí que sobe, vamos dar a volta. Principalmente se tem um colega. Mas por que não você, enquanto professor, criar um desafio naquele dia? Todas as crianças vão subir ao contrário. Quando ele está subindo ao contrário, na verdade, utilizando o escorregador como uma escalada, ele está adquirindo um movimento de força de tronco. Então é difícil. E é super difícil, por isso que as crianças gostam tanto. Ela dá um desafio maior. Então, por que você não, neste dia, inverter o processo? Não utilizar a escada, faz um combinado com eles. É o planejar, né? É o planejar do parque, é o planejar intencional para vir no parque. Hoje, nós vamos fazer algo muito diferente. Nós vamos brincar, mas o parque nós vamos ser um brincar diferente, vamos ter um desafio, cria com eles isso. E aí coloca, o início do brinquedo vai ser pelo escorregador. Então a gente vai trabalhar também esse movimento de escalar. E aí será que dá para fazer com a palma aberta? E aí você já está trabalhando todo esse autoconhecimento corporal. Ou será que se a gente fechar, será que a gente sobe? E aí você já trabalha isso. E será que tem que ser de joelho? Tem que ser com o pé? Como que nós vamos subir? Trabalha toda essa parte motora, desenvolvimento de tronco, e aí depois, para descer na escada, nós vamos descer essa escada. E como que nós vamos descer a escada? E aí você começa a conversar e você vai ver que tem criança, gente, tem super facilidade em subir e descer no escorregador. Mas se você inverter esse processo motor, na hora de descer a escada, vai vir o medo. É o medo do novo, é o medo de nos segurar num lugar diferente, tem o espaçamento dessa escada. Tudo isso faz parte. Então, quando a gente pensa nesse parque, como eu digo, não tem novidade, é só despertar um olhar para esse brinquedo que está no nosso dia a dia e criar as possibilidades para ele. Então, o escorregador, ele é um grande desafio para a nossa criança. E para nós, é uma forma de a gente avaliar muitas coisas. Até a criança, quando pula com os dois pés, por exemplo, vamos pensar que a gente inverteu o ciclo do escorregador. Ele vai descer a escada. Quando ele vai descer, será que no último degrau ele vai fazer o movimento pé direito, pé esquerdo? Ou será que ele vai dar um pulo com os dois pés? A criança que salta com os dois pés, ela está pronta para um monte de coisa. Pensando nas crianças pequenas, ela está pronta para o desfraude. Olha que legal isso. Então, nós vamos olhar esse movimento dessa criança. Então, vamos tentar despertar isso nesse momento, nesse semestre, de olhar o parque como um instrumento pedagógico. E quando a gente até colocar na nossa rotina semanal, por que não colocar parque e aí colocar até uma sigla dentro do campo do currículo paulista que você vai observar? Isso é importante. Isso facilita o nosso trabalho enquanto professor e traz uma importância para esse ambiente, porque a criança pequena, ela está aprendendo em todos os lugares. Desde uma roda de conversa, como a gente já conversou, a roda de história, a atividade na sala, na mesa, ou no chão, no desenho, para os pequenos, né, o desenho amplo dentro de uma folha de cartolina, mas no parque também. Então o parque ele é muito mais do que um momento deles correrem. É um momento deles estarem em desenvolvimento como todo, um desenvolvimento global. E é a nossa função, é o nosso olhar que tem que despertar para isso. Então, gente, quando a gente pensa no eu, o outro e o nós, e fechar o olho, imaginar pega lá, vamos ler, vamos lembrar do eu, o outro e o nós, vamos olhar todos esses eixos. Se a gente pensar, todos eles estão aqui. Corpo, gestos, movimentos, também. Está aqui dentro, está dentro desse espaço, que muitas vezes, na correria,
a gente acaba achando, vamos lá para eles brincarem meia hora. Não, o parque não precisa ser, a gente pode tentar criar uma rotina dentro desse parque de atividade, porque é um movimento, é um lugar de aprendizagem, sim, o parque. Então nós conversamos sobre a escalada, conversamos sobre escorregador e escada, mas o parque tem parque que tem balança, né? Tem vários tipos de balança nos parques, tem parques que tem as balanças que são unitárias, que são a balança simples, como vocês estão vendo na imagem. Tem o parque que tem uma balança que parece um cavalinho, que ele é mais compridinho. Tem o cavalinho, que é um movimento para os menores. Tudo isso gera equilíbrio. E despertar o equilíbrio dessa criança também é de extrema importância. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses cavalinhos, sobre esses objetos menores, que também está disponível na nossa rede. Vamos lá? Falamos então da escalada, do escorregador, um pouquinho do balanço. Vamos falar desses brinquedos para as crianças um pouco menor, né? Para as crianças bem pequenas. O que é esse brinquedo? Esse brinquedo ele é um balanço, né? Ele é um balanço que trabalha a questão do equilíbrio, o dentro e fora, e já é um super desafio. Esse brinquedo muitas vezes também está dentro do nosso espaço de sala de aula e tudo bem isso, mas por que não levar ele para o parque quando eu vou com as minhas crianças? Então quando a gente pensa no parque, eu vou falar algumas coisas agora em relação aos eixos mesmo, para a gente refletir sobre isso. Então vamos pensar no traço sons, cores e formas. Lá dentro tem um eixo que fala dentro, fora, em cima e embaixo, que no caso é o EI 02 ET 04. Ele está falando para nós a questão de temporal. Então está falando do agora, do depois. Então quando eu falo para o meu aluno, agora é a vez do João, daqui a pouco você, Alice, vai, eu estou trabalhando isso com o meu aluno, com a minha criança. E muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está trabalhando com essa criança durante o período de parque. Quando a gente pensa também nessa questão dos conflitos das crianças no momento de parque, ele está lá para a gente trabalhar no currículo paulista. Está lá eu acho que é assim, respeitar regras básicas. Quando nós estamos no ambiente de parque, tem algumas regras básicas para respeitar, como não empurrar o meu amigo, não tirar ele do brinquedo, até a frustração faz parte. Então, o parque, ele é um espaço que favorece toda essa aprendizagem. Então, vamos pensar um pouquinho. Pular e saltar faz parte desse movimento motor. Conhecer o meu limite faz parte desse movimento motor. Fortalecimento de tronco faz parte. Lateralidade. Então, o parque é completo. O parque, se nós pegarmos todos os eixos que tem, os 6 eixos, a gente vê que o parque dá conta. Então, vindo para o parque, hoje, nós estamos aqui para olhar para ele como um apoio no processo de aprendizagem. Então, aqui é um facilitador para o professor. Então, quando eu trago minha turma para o parque, eu estou facilitando o meu trabalho enquanto professor. Como eu já disse várias vezes, não tem novidade, e sim um despertar para isso. E resolver conflitos, respeitar as regras, o parque facilita. Então, a criança, ela entra em desafio o tempo inteiro aqui. Então, sabe aquele adulto que bate o tempo inteiro, cai toda hora e nem se percebe que está se machucando? Ele não conheceu o próprio corpo, ele não desenvolveu essa habilidade em algum momento. E nós, enquanto professores, quando permitimos que o nosso aluno explore esse ambiente de forma livre, ou até mesmo direcionada, como eu relatei no momento do escorregador, de inverter o jogo, nós estamos favorecendo esse processo de aprendizagem da minha criança. Gente, não tem novidade, mas nós estamos aqui para despertar e criar um olhar. Pessoal, então, quando a gente pensa no parque, a gente pensa no desenvolvimento global da criança. E o parque favorece muito isso. Tempo brincando nunca é um desperdício. Esse é um olhar que a gente tem que ter muito carinhoso. Quando a gente respeita a evolução dessa criança, é respeitar o momento do parque dele. Mas nós, professores, tendo esse despertar do escorregador, como a gente conversou, da escada, da escalada, dessa convivência social, até dos conflitos, como a gente já falou. Então, pessoal, o tempo investido em brincadeira nunca é um desperdício. Então, vamos valorizar o nosso espaço do parque. Eu espero que esse vídeo tenha despertado em vocês esse novo olhar. Como eu sempre vou dizer aqui, não tem nenhuma novidade, e sim um despertar para um brincar, um despertar para esse espaço tão bom que nós temos. Na escola, nós temos muitos espaços, mas o parque é um espaço que nós vamos valorizar ainda mais agora. Agradeço a parceria de vocês e qualquer coisa, conta comigo. Muito obrigada e um excelente semestre a todos vocês.